Que bom que você chegou, eu estava mesmo te esperando. Primeiro eu saúdo você com a paz do Senhor, feche os seus olhos e vamos iniciar nossa leitura diária de hoje com oração. Assim oremos. Senhor meu Deus e meu Pai que está nos céus, maravilhoso é o teu nome. Te dou graça, Senhor, por tudo quanto tens feito em nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, nossos erros. Obrigada por tua graça e misericórdia sobre nós, Senhor. Continua conosco, Pai, nos dando da sua graça. Que o teu Espírito Santo seja intérprete da tua palavra durante a leitura que fizermos. Continue, Senhor, transformando a nossa vida através dessas leituras diárias. Continue nos abençoando. Eu te louvo, Senhor, pela vida de cada pessoa que está aqui comigo ouvindo a tua palavra. Abençoe ela, Jesus, o seu lar, seus familiares, Pai, a sua saúde, Jesus. Vai recompensando, Pai, e fazendo prosperar os seus caminhos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Eu te agradeço. Amém e amém. Amém. As nossas leituras diárias de hoje estão em Isaías capítulos 41 ao 44 e 1 Coríntios capítulo 12. Essas são as nossas leituras diárias de hoje. Vamos começar, é claro, pelo livro de Isaías capítulo 41, que diz assim: o ajudador de Israel. Calem-se diante de mim, ó ilhas, que as nações renovem as suas forças, que elas se apresentem para se defender. Vamos encontrar-nos para decidir a questão. Quem despertou o que vem do Oriente e o chamou em retidão ao seu serviço, entregando-lhe nações e subjugando reis diante dele? Com a espada ele o reduz ao pó, com arcos dispersa como palha. Ele os persegue e avança com segurança, por um caminho que seus pés jamais percorrem. Quem fez tudo isso? Quem chama as gerações à existência desde o princípio? Eu, o Senhor, que sou o primeiro e que sou eu mesmo com os últimos. As ilhas viram isso e temem. Os confins da terra tremem. Eles se aproximam e vêm à frente. Cada um ajuda o outro e diz a seu companheiro: seja forte. O artesão encoraja os ouvires e aquele que alisa com o martelo incentiva o que bate na bigorna. Ele diz acerca da soldagem: está boa, e fixa o ídolo com prego, para que não tombe. Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes eu os chamei. Eu disse: você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Todos os que o odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Ainda que você procure os seus inimigos, você não encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada. Pois eu, o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: não tema, eu ajudarei. Não tenha medo, ó verme de Jacó, ó pequeno Israel, pois eu mesmo ajudarei, declara o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. Veja, eu tornarei um debulhador novo e cortante, com muitos dentes. Você debulhará os montes e os esmagará, e reduzirá as colinas a palha. Você irá peneirá-los, o vento os levará, e uma ventania os espalhará. Mas você se regozijará no Senhor, e no Santo de Israel se gloriará. O pobre e o necessitado buscam água e não encontram. Suas línguas estão ressequidas de sede, mas eu, o Senhor, lhes responderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios nas colinas estéreis e fontes nos vales. Transformarei o deserto num lago e o chão ressequido em mananciais. Porém no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Colocarei juntos no ermo o cipreste, o abeto e o pinheiro, para que o povo veja e saiba, e todos vejam e saibam que a mão do Senhor fez isso, que o Santo de Israel criou. Exponha sua causa, diz o Senhor. Apresente as suas provas, diz o Senhor, o rei de Jacó. Traga os seus ídolos para nos dizerem o que vai acontecer, que ele nos contem como eram as coisas anteriores, para que as consideremos e saibamos o seu resultado final, ou que nos declarem as coisas vindouras, revele-nos o futuro, para que saibamos que eles são deuses. Façam alguma coisa boa ao mar, para que nos rendamos cheios de temor. Mas vejam só, eles não são nada, e as suas obras são totalmente mulas, detestáveis. É aquele que os escolhe. Despertei um homem, e do norte ele vem. Desde o nascente proclamará o meu nome. Pisa em governantes como argamassa, como oleiro amassa o barro. Quem falou disso desde o princípio, para que o soubéssemos, ou antecipadamente, para que pudéssemos dizer: ele estava certo? Ninguém o revelou, ninguém o fez ouvir, ninguém ouviu palavra alguma de vocês. Desde o princípio eu disse a Sião: veja, essas coisas acontecendo. A Jerusalém eu darei um mensageiro de boas novas. Olho e não há ninguém entre eles, nenhum conselheiro que dê resposta quando pergunto. Veja, são todos falsos, seus feitos são nulos. Suas imagens fundidas não passam de um sopro e de uma nulidade. Capítulo 42. O servo do Senhor. Eis o meu servo a quem sustento, o meu escolhido em quem tenho prazer.
Porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas, não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça. Não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça a justiça na terra. Em sua lei as ilhas porão sua esperança. É o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo o que dela procede, e que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Eu, o Senhor, o chamei para a justiça. Segurarei firme a sua mão. Eu guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos, para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Eu, o Senhor, este é meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem as imagens do meu louvor. Vejam, as profecias antigas aconteceram, e novas eu anuncio. Antes de surgirem, eu as declaro a vocês. Cantem ao Senhor um novo cântico. Seu louvor desde o confim da terra, vocês que navegam no mar, e tudo que nele existe, vocês, ilhas, e todos os seus habitantes, que o deserto e suas cidades ergam a sua voz. Regozijem-se os povoados, habitados por Quedar. Cante de alegria ao povo de Selá, gritem pelos altos dos montes, deem glória ao Senhor, e nas ilhas proclamem seu louvor. O Senhor sairá como um homem poderoso, como um guerreiro despertará o seu zelo, com forte brado o seu grito de guerra, triunfará sobre os seus inimigos. Fiquei muito tempo em silêncio e me contive calado, mas agora como mulher em trabalho de parto eu grito, gemo e respiro ofegante. Arrastarei os montes e as colinas e secarei toda a sua vegetação. Tornarei rios em terra seca e secarei os açudes. Conduzirei os cegos por caminhos que eles não conheceram, por verdades, veredas desconhecidas eu os guiarei. Transformarei as trevas em luz diante deles e tornarei retos os lugares acidentados. Essas coisas que farei, não os abandonarei, mas retrocederão em vergonha total aqueles que confiam em imagens esculpidas, que dizem aos ídolos fundidos: vocês são nossos deuses. A cegueira de Israel. Ouçam, surdos, olhem, cegos, e vejam. Quem é cego senão o meu servo? E surdo senão o meu mensageiro que enviei? Quem é cego como aquele que é consagrado a mim? Cego como servo do Senhor? Você viu muitas coisas, mas não deu nenhuma atenção. Seus ouvidos estão abertos, mas você não ouve nada. Foi do agrado do Senhor, por amor de sua retidão, tornar grande e gloriosa sua lei. Mas este é um povo saqueado e roubado. Foi apanhado em cavernas e escondido em prisões. Tornou-se presa, sem ninguém para resgatá-lo. Tornou-se despojo, sem que ninguém o reclamasse, dizendo: devolvam. Qual de vocês escutará isso? Ou prestará muita atenção no tempo vindouro? Quem entregou Jacó para tornar-se despojo, Israel saqueadores? Não foi o Senhor? Contra quem temos pecado? Pois eles não quiseram seguir os seus caminhos, não obedeceram a sua lei, de modo que ele lançou sobre eles o seu furor. A violência da guerra, ele os envolveu em chamas. Contudo, nada aprenderam. Isso os consumiu, e ainda assim não levaram a sério. Capítulo 43, o único Salvador de Israel. Mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou a Jacó, aquele que o formou a Israel: não tema, pois eu o resgatarei. Eu o chamei pelo nome. Você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o cobrirão. Quando você andar através de fogo, não se queimará. As chamas não deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Sebá em troca de você. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo. Darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos, e do Ocidente ajuntarei você. Direi ao Norte: entregue-os, e ao Sul não os detenha. De longe trago os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas. Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para minha glória, a quem formei e fiz. Trago o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Todas as nações se reúnem, e os povos se ajuntam. Qual deles predisse isso e anunciou as coisas passadas? Que eles façam entrar suas testemunhas, para provarem que estão certos. Para que outros ouçam e digam: é verdade. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim, e entendam que eu sou Deus. Antes de mim nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Eu revelei, salvei e anunciei. Eu, e não Deus estranho entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Desde os dias mais antigos eu sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem o pode desfazer? A misericórdia de Deus e a infidelidade de Israel. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Por amor de vocês mandarei inimigo contra a Babilônia, e farei todos os babilônios descerem como fugitivos. Nos navios... Nos navios de que se orgulhavam. Eu sou o Senhor, o Santo de vocês, o Criador de Israel, o seu Rei. Assim diz o Senhor,
Aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e os cavalos, o exército e seus reforços, e eles jazem ali, para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como pavio. Esqueçam que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu nome. Contudo, você não me invocou, Jacó, embora você tenha ficado exausto por minha causa, ó Israel. Não foi para mim que você trouxe ovelhas para holocaustos, nem foi a mim que você honrou com seus sacrifícios. Não sobrecarreguei com ofertas de cereal, nem o deixei exausto com exigências de incenso. Você não me comprou nenhuma cana aromática, nem me saciou com a gordura de seus sacrifícios, mas você me sobrecarregou com seus pecados e me deixou exausto com suas ofensas. Sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais de seus pecados. Relembre o passado para mim. Vamos discutir a sua causa. Apresento o argumento para provar sua inocência. Seu primeiro pai pecou. Seus portas-vozes se rebelaram contra mim. Por isso envergonharei os líderes do templo. E entregarei Jacó à destruição e Israel à zombaria. Capítulo 44. Israel escolhido do Senhor. Mas escute agora, Jacó, meu servo, Israel a quem escolhi. Assim diz o Senhor, aquele que fez, que o formou no ventre, que o ajudará. Não tenha medo. Ó Jacó, meu servo, Jessurum, a quem escolhi. Pois derramarei água na terra sedenta, e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole, e minha bênção sobre seus descendentes. Eles brotarão como relva nova, como salgueiros junto a regatos. Um dirá, pertence ao Senhor. Outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. Ainda outro escreverá em sua mão do Senhor, e tomará para si o nome de Israel. A insensatez da idolatria. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor. O Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, além de mim não há Deus. Quem então é como eu? Que ele o anuncie, que ele declare e exponha diante de mim o que aconteceu, desde que estabeleci meu antigo povo e o que ainda está por vir, que todos eles predigam as coisas futuras e o que irá acontecer. Não temam, nem tenham medo. Não anunciei isto e não predisse muito tempo atrás? Vocês são minha testemunha, não há outro Deus além de mim? Não existe nenhuma outra rocha, não conheço nenhuma. Todos os que fazem imagens nada são, e as coisas que estimam são sem valor. As suas testemunhas nada veem e nada sabem, para que sejam envergonhados. Quem é que modela um Deus e funde uma imagem que de nada lhe serve? Todos os seus companheiros serão envergonhados, pois os artesãos não passam de homens, que todos eles se ajuntem e declarem sua posição. Eles serão lançados ao pavor e à vergonha. O ferreiro apanha uma ferramenta e trabalha com ela nas brasas. Modela um ídolo com martelo, forja-o com a força do braço. Ele sente fome, perde a força, passa sede e desfalece. O carpinteiro mede a madeira com a linha e faz um esboço com o traçador. Ele o modela toscamente com formões e o marca com compassos. Ele o faz na forma de um homem toda a sua beleza, para que habite no santuário. Ele derruba cedros, talvez apanhe um cipreste ou ainda um carvalho. Ele o deixou crescer entre as árvores da floresta, ou plantou um espinheiro e a chuva o fez crescer. É combustível usado para queimar. Um pouco disso ele apanha e se aquece. Acende um fogo e assa um pão, mas também modela um Deus e o adora. Faz uma imagem e se curva diante dela. Metade da madeira ele queima no fogo, sobre ela ele prepara sua refeição. Assa a carne e come sua porção. Ele também se aquece e diz, estou aquecido, estou vendo o fogo. Do restante ele faz um Deus, seu ídolo, inclina-se diante dele e o adora. Ora a ele e diz, salva-me, tu és o meu Deus. Eles nada sabem, nada entendem, seus olhos estão tapados, não conseguem ver e suas mentes estão fechadas, não conseguem entender, ninguém para pensar, ninguém tem o conhecimento ou entendimento para dizer, metade dela usei como combustível, até mesmo assei pão sobre suas brasas, assei carne, comi, faria eu algo repugnante como que sobrou? Iria eu ajoelhar-me diante de um pedaço de madeira? Ele se alimenta de cinza. Um coração iludido o desvia. Ele é incapaz de salvar a si mesmo ou de dizer, essa coisa na minha mão direita não é uma mentira? Lembre-se disso, Jacó, pois você é meu servo, Israel. Eu o fiz. Você é meu servo. Ó Israel, eu não esquecerei. Como se fossem uma nuvem, varre para longe suas ofensas. Como se fossem a neblina da manhã, os seus pecados. Volte para mim, pois eu resgatei. Cante de alegria aos céus, pois o Senhor fez isso. Grite bem alto a profundezas da terra. E rompam em canção, vocês montes, vocês florestas e todas as suas árvores, pois o Senhor resgatou Jacó. Ele mostra sua glória em Israel.
Jerusalém será habitada. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, que o formou no ventre. Eu sou o Senhor que fiz todas as coisas, que sozinho estendi os céus, que espalhei a terra por mim mesmo, que atrapalha os sinais dos falsos profetas e faz de tolos os adivinhadores, que derruba o conhecimento dos sábios e o transforma em loucura, e que executa as palavras dos seus servos e cumpre as predições de seus mensageiros, que diz acerca de Jerusalém: ela será habitada, e das cidades de Judá elas serão construídas, e de suas ruínas eu as restaurarei. Que diz às profundezas aquáticas: sequem-se, e eu secarei seus regatos. Que diz acerca de Ciro: ele é meu pastor, e realizará tudo o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém: seja reconstruída, e do templo sejam lançados os seus alicerces. 1 Coríntios capítulo 12. Os dons espirituais. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que eram pagãos. E quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer: Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito a um é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de Espírito, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Diversidade na unidade. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser: por que não sou mão, não pertence ao corpo? Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser: por que não sou olho, não pertence ao corpo? Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão: não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés: não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados de decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinha falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem junto. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos os dons de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Amém? Estas foram as nossas leituras diárias de hoje. E amanhã, é claro, estaremos aqui se Jesus não vir. Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.